Tudo começa com Mari, que corre desesperada pelas ruas, tentando alcançar a turma que já virou a esquina. Ela esbarra em um monte de gente, pede desculpas sem parar e continua correndo, porque chegar atrasada não é opção. No caminho, reparou numa figura que parecia gente, mas tinha focinho e corpo de cachorro. Eram os chamados povos bestiais. Ultimamente ela vinha vendo cada vez mais deles por aí. Só que o tempo estava curto demais, então ela deixou a curiosidade de lado e acelerou para a escola. No colégio Yatsunoa, o professor já estava no meio dos avisos da manhã. Ele anunciou que chegariam alunos de status especial, justamente os povos bestiais. Explicou rapidinho a origem. Era um resultado de um experimento que deu errado anos atrás, e por isso viraram uma espécie raríssima. Só existiam cerca de 3.000 deles no mundo todo, todos concentrados numa única região da província de Saitama. Apesar da aparência diferente, no fundo eram praticamente humanos. Muitos já circulavam na sociedade normal, então agora estavam dando a eles a chance de estudar junto com alunos humanos para se conhecerem melhor. Uma colega levantou a mão, preocupada, dizendo que tinha ouvido falar que os bestiais podiam ser violentos. A sala inteira ficou tensa na hora, mas o professor tranquilizou todo mundo. Só entravam na escola os que passavam por um monte de exames rigorosos do governo. Podiam ficar sossegados. Nesse exato momento, Mari chega ofegante no portão do colégio e dá de cara com ele já fechado. Procura outra entrada correndo e avista um garoto de uniforme igual ao dela, parado, perdido. Ele também tinha se perdido no caminho e acabou atrasando. Sem perder tempo, Mari joga a mochila por cima do muro e começa a escalar. Faz sinal para ele vir atrás e estende a mão. Só aí percebe que está falando com um bestial. Leva um susto danado, mas antes que consiga reagir direito, o garoto pega na mão dela e num pulo só, já está em cima do muro. Tsunagu desce primeiro. Mari ainda está processando o que acabou de acontecer, sem acreditar que conversou e segurou a mão de um bestial de verdade. Lembra da frieza da palma dele. Antes que consiga pensar mais, Tsunagu chama lá de baixo. Assustada, ela pula do muro e ele a pega no colo no último segundo, sem deixar cair. Sem dizer uma palavra a mais, Tsunagu vira as costas e sai andando. Quando Mari finalmente entra na sala, as amigas recebem ela com gritinhos alegres. Ainda bem que o horário de homeroom não tinha terminado. Só que ela não consegue prestar atenção em nada. Fica repassando sem parar o encontro com Tsunagu. Ela só volta à realidade quando o professor entra de novo na sala. Dessa vez, acompanhado de Tsunagu. Era ele o aluno de status especial que o professor tinha mencionado mais cedo. A partir de hoje, faria parte da turma. Enquanto Tsunagu se apresenta, a sala inteira começa a cochichar nervosa. Por coincidência do destino, o lugar marcado para ele é exatamente ao lado de Mari. Tsunagu senta, tenta cumprimentar ela com um oi tímido, mas o professor corta, lembrando a todos que era para tratar o colega novo com respeito, e segue a aula. Mari não consegue evitar. Repara o quanto Tsunagu é enorme do lado dela. O ombro dele tapa completamente a vista da janela. O dia inteiro a sala não fala de outra coisa. Até alunos de outras turmas aparecem na porta só para espiar. Mari tenta fingir que não liga, mas o barulho está acabando com a concentração dela. De repente lembra que ainda não agradeceu por ele tê-la segurado mais cedo. Quando abre a boca para falar, um colega começa a encher Tsunagu de perguntas idiotas sobre como funcionava ser bestial. O clima fica pesado. Yukihiro interfere na hora, mandando o outro parar com a palhaçada e dizendo que aquilo era falta de educação. O garoto pede desculpas rapidinho. Para a surpresa de todos, Tsunagu continua calmo e até responde algumas perguntas com paciência. Yukihiro fica ainda mais irritado com aquilo, reclama que ele está sendo muito relaxado e que deveria ter ficado bravo. Yukihiro então se apresenta formalmente. Tsunagu só responde um prazer curto e seco. A conversa deles segue e Mari perde completamente a chance de agradecer. Desiste, vira o rosto e vai atender as amigas que estavam chamando ela do outro lado da sala. Conforme o dia passa, Mari percebe que Tsunagu é extremamente quieto e isso só deixa ela mais curiosa. Na volta para casa, pensa em como a vida dela sempre foi igualzinha, mesma rotina todo santo dia, até que a chegada de Tsunagu mudou de uma vez a paisagem da janela dela. Distraída com esses pensamentos, ela o avista na mesma rua, andando um pouco à frente. Um grupo de garotos está plantado na frente dele, cortando a passagem. Zombam abertamente, não deixam ele seguir em frente. Tsunagu só quer ir para casa, mas as provocações não param. Em vez de reagir com violência como eles claramente esperavam, ele sobe tranquilamente no corrimão da ponte e passa caminhando por cima, equilibrado, deixando os caras boquiabertos. Bem na hora em que ele vai descer do corrimão, Mari aparece sem querer bem no caminho. Assustado com o susto, Tsunagu perde o equilíbrio e cai de cabeça no rio lá embaixo. Os valentões entram em pânico e saem correndo. Mari desce correndo até a margem, se culpando inteira pela queda. Passam minutos e nada dele aparecer na superfície. Ela acha que bestiais não sabem nadar. Sem pensar duas vezes, joga a mochila no chão e mergulha para salvar o garoto. Mas antes que ela consiga chegar perto, Tsunagu já sai sozinho, escalando a margem como se nada tivesse acontecido. Já em terra firme, ele percebe que Mari pulou na água achando que a culpa era dela. Não fica bravo,
fica preocupado com o risco que ela correu por causa dele. Enquanto conversam, Mari finalmente consegue agradecer por ele tê-la segurado mais cedo. Para surpresa dela, o rabo de Tsunagu começa a balançar descontrolado, igualzinho um cachorro feliz. Ele confessa, meio sem graça, que não está acostumado a receber agradecimento de humano, então fica sem jeito. Quando ela pergunta sobre o lance dos valentões, Tsunagu explica que procura sempre manter a calma quando provocam, porque se perder a cabeça vão usar isso para dizer que ele é monstro de verdade. Ele não quer dar esse gostinho, então escolhe a paciência. Mal termina de falar e está de saída, de repente solta um espirro bem na frente dela. Resultado: Mari leva Tsunagu para casa. Explica tudo para a mãe. No começo, a mãe torce o nariz com a ideia de um bestial dentro de casa, mas acaba cedendo. Quando entram, Mari e a mãe ainda trocam olhares preocupados, mas relaxam completamente ao ver Tsunagu brincando todo inocente com o cachorrinho da família. Mari repara o quanto ele parece delicado e sensível, até mais que muita gente. Mais tarde, quando Tsunagu vai tirar o uniforme, Mari entra de repente no quarto. Vê que ele ainda está vestido e já ia saindo, mas Tsunagu, sem cerimônia nenhuma, começa a tirar a roupa na frente dela, ficando só de torso nu. Mari fica vermelha que nem tomate, pega as roupas dele para lavar, mas os olhos teimam em reparar no físico. Apesar de todo peludo, o corpo é absurdamente definido. Quando ela tenta pegar o sabão no armário alto e não alcança, Tsunagu se aproxima para ajudar. Os dois ficam colados e os narizes se esbarram sem querer. Silêncio constrangedor. Mari inventa uma desculpa qualquer e sai correndo, deixando ele tomar banho sozinho. Os dois ficam com o coração disparado por causa daquele toque bobo de nariz. No dia seguinte, Mari está correndo pelo quintal com a cachorrinha Yuki. Param para descansar, ela pega a cadela no colo, e quando o focinho da Yuki roça de leve no nariz dela, a lembrança do dia anterior com Tsunagu vem com tudo. Enquanto isso, Tsunagu está indo para a escola quando um amigo bestial o alcança. Logo mais aparecem outros. Perguntam como está sendo a escola, se alguém está enchendo o saco dele. Ele garante que está tudo bem, mas ninguém acredita. Cercado pelos amigos da mesma espécie, ele acaba explodindo. Diz que já decidiu que vai ficar os 3 anos inteiros na escola humana e que não precisa de babá. Depois disso, vira as costas, mostra o crachá para os seguranças, o portão abre e ele segue sozinho. Na aula de educação física daquele dia, a turma joga basquete e Tsunagu arrasa. Depois do jogo, os colegas não param de elogiar e até os do time convidam ele para entrar no clube. Só que bestiais são proibidos de participar oficialmente de esportes escolares. Mari assiste tudo da arquibancada sem conseguir tirar os olhos dele. Só de ver o jeito que ele se move já fica toda quente, e as amigas percebem na hora o rosto dela. Elas zoam, dizendo que ela está curiosa demais. Mari nega até onde consegue. A conversa é interrompida pelo apito do professor. O time adversário perdeu feio porque Tsunagu meteu cesta atrás de cesta. Então ficam revoltados e começam a falar mal dele. Quando os outros alunos vão embora, Mari fica para guardar material. Tsunagu também fica. Os dois acabam entrando juntos no depósito conversando sobre o dia anterior. Mari elogia o basquete dele, as orelhas dele mexem de vergonha, e ela acha aquilo a coisa mais fofa do mundo. Enquanto ela está distraída pensando nisso, uma pilha inteira de equipamentos começa a cair na direção dela, e a porta do depósito bate com força. São os caras do time que perdeu, querendo vingança pela surra que levaram de Tsunagu. Trancam os dois lá dentro e somem. Na sala de aula, alguns colegas percebem que Tsunagu ainda não voltou e começam a estranhar a demora. Enquanto isso, os garotos que os prenderam voltam para contar tudo ao comparsa deles. Riem entre si e até planejam jogar fora os livros didáticos de Tsunagu enquanto ele não está por perto. No depósito, Tsunagu pula na frente de Mari num piscar de olhos, protegendo ela da avalanche de equipamentos. Uma barra de suporte acerta em cheio a mão dele, mas ele ignora a dor e pergunta se ela está bem. Mari tenta abrir a porta, só para confirmar que os valentões trancaram mesmo os dois lá dentro. Preocupada, ela tira um lenço do bolso e enrola com cuidado na mão machucada dele. Enquanto faz isso, repara de novo no frio da palma. Tsunagu explica que normalmente a mão é quente, mas na escola fica gelada porque ele anda nervoso o tempo todo. Enquanto ela cuida dele, o rabo começa a balançar de novo. Ele confessa que não está acostumado a ser tratado com gentileza, já que nas cidades dos bestiais não tem hospital ou médico para coisas pequenas, e só quem fica doente para valer recebe atendimento profissional. Por isso mesmo, Tsunagu sonha em virar médico. Mas quando finalmente ganha a chance de estudar, os humanos vivem implicando com ele sem motivo nenhum. Nesse ponto, Mari sente pena de Tsunagu. Então segura a mão dele com delicadeza. Ela quer mesmo ajudar. Explica que se ele ficar ansioso o tempo inteiro, pode atrapalhar os estudos. Oferece ajuda, nem que seja só para esquentar as mãos dele. Quer fazer isso porque o considera amigo dela. Mas no instante em que solta a palavra, ela tenta se corrigir rapidinho, mas no meio da confusão pisa na barra e escorrega. Por sorte, Tsunagu reage na hora e a segura. Agora os dois estão colados um no outro, e Mari sente o pelo dele roçando na pele. Ouvir Mari chamá-lo de amigo mexe fundo com Tsunagu. Mari tenta segurar a mão dele de novo, mas agora não está mais tão fria. De repente algo parece tomar conta de Tsunagu. Ele começa a farejar ao redor dela,
reconhecendo o cheiro doce que já tinha sentido antes. Se aproxima mais e começa a rosnar por causa disso. Depois, cheira o pescoço dela até Mari desabar completamente no chão. Logo, Tsunago parece não conseguir se controlar. Mari fica apavorada, mas ele é forte demais e ela não consegue se mexer. O rosnado fica ainda mais forte, então ela se prepara para o pior, achando que ele vai devorá-la viva. Tsunagu volta à realidade quando Yukihiro chama do lado de fora da porta. Ele tenta forçar a entrada, mas está travada, e a voz insistente de Yukihiro finalmente o traz de volta, fazendo ele soltar Mari por fim. Mari solta o ar com força, enquanto Tsunagu balança o rabo sem parar e morde o próprio braço, tremendo inteiro. Ao ver o sangue, Mari corre para ver se ele está bem, mas ele a impede, só pedindo desculpas por tê-la assustado antes. Momentos depois, Yukihiro consegue arrombar a porta, mas para no lugar ao ver que Mari também está ali. Sem falar muito, Tsunagu passa por ele, agradece a Yukihiro e sai em silêncio. Mari continua tremendo com o que rolou. Por um instante, parecia mesmo que Tsunagu tinha virado uma fera. Mas lá no fundo, o toque da pele e da língua dele não a incomodou nem um pouco. De volta à sala, Tsunagu senta no chão, ainda tentando se acalmar depois do episódio. Aquele cheiro doce o dominou, levando a perder o controle e agir por impulsos que nem ele entendia direito. O prazer que sentiu foi assustador, e ele sabe que não devia ter aquelas sensações. Olhando para a mão sangrando, Tsunagu pensa em como Mari ainda tentou ajudar, se preocupando mais com o ferimento dele do que com a própria segurança. Enquanto isso, Yukihiro anda ao lado de Mari e repara no silêncio fora do normal dela, perguntando o que rolou lá dentro do depósito. Apesar de confiar que Tsunagu não machucaria ninguém, a situação ainda o deixa inquieto. Com isso, Mari garante rapidinho que não aconteceu nada ruim, dizendo que é só o coração dela que está acelerado. Depois de ver Tsunagu daquele jeito, ela não consegue mais negar. Então conta para Yukihiro no lugar dos próprios sentimentos, admitindo que Tsunagu pode ter roubado o coração dela. Para surpresa dela, Yukihiro não reage exagerado. Na verdade, diz que é uma boa coisa. Depois pede desculpas por tê-la feito admitir os sentimentos por Tsunagu de forma tão repentina. Mari ainda tenta se recompor. De repente, eles avistam Ochi e os amigos dele lá fora de novo, bagunçando as coisas de Tsunagu. Estão até apostando quem joga os livros didáticos dele mais longe. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, Yukihiro pula direto pela janela e grita para pararem. Confronta o grupo, exigindo que peçam desculpas a Tsunagu por tê-lo trancado no depósito mais cedo. Mas Ochi e os amigos dele não cedem. Nesse momento, Mari também pula para se juntar a Yukihiro. Aida debocha deles, perguntando por que estão defendendo Tsunagu. Argumenta que a presença dele bagunça o equilíbrio da turma. Embora, se a inteligência dele for igual à dos humanos, as habilidades físicas dele superam em muito as deles, e é exatamente por isso que o odeiam. No entanto, Yukihiro não entende nada daqueles medos. Para ele, ter Tsunagu por perto deixa a vida bem mais interessante. E até Mari concorda. Desde que Tsunagu chegou, a rotina repetitiva dela mudou por completo. A ideia de que ela própria também está mudando deixa Mari animada. Ochi encara os dois com raiva e ameaça. Se continuarem defendendo Tsunagu, vão acabar levando o mesmo tratamento. Diz que, no dia em que Tsunagu perceber o quanto os humanos são fracos, vai acabar devorando todo mundo vivo. E por isso precisam se livrar dele logo. Dito isso, Ochi arremessa um dos livros de Tsunagu em direção ao muro. Mari dá um salto impressionante, pega o livro no ar e pousa em cima do muro. Todo mundo fica de boca aberta com o movimento dela, mas os outros já começam a jogar mais coisas de Tsunagu. Só Mari e Yukihiro tentam impedir, parece impossível, até que Tsunagu aparece, pula na frente de Mari e protege ela dos livros voadores com o próprio corpo. Tsunagu desce do muro e caminha direto para cima de Ochi. Ochi debocha sem medo, mas Tsunagu o encurrala com um rosnado baixo que faz o ar gelar. Mesmo assim, Ochi continua provocando, até Tsunagu perder a paciência e falar firme, que ele pare de culpar a própria fraqueza num bestial. As palavras acertam em cheio e deixam Ochi sem resposta. Tentando disfarçar, Ochi dá de ombros, finge tédio e vai embora, com os capangas atrás. Yukihiro logo elogia Tsunagu por finalmente ter se imposto, mas Tsunagu vira e reclama com os dois. Não quer que se coloquem em perigo por causa dele, principalmente quando ele não está por perto para proteger. Mesmo assim, Mari dá um passo à frente e devolve os livros, dizendo que ali dentro está o futuro dele, então ficou feliz por ter conseguido proteger. Mais que isso, ficou feliz por ter feito algo de verdade por ele, além de só esquentar as mãos. Tsunagu aceita os livros, e Yukihiro passa o braço pelo pescoço dele e garante que, pelos próximos 3 anos, vai estar sempre ali para defender ele custe o que custar. Ao ouvir isso, Tsunagu não se contém. Levanta Yukihiro nas costas como se fosse uma criança e carrega ele de um lado para o outro de pura alegria. Os dois começam a zoar um ao outro, rindo alto, enquanto Mari só assiste de longe, sentindo um ciúmezinho quando Yukihiro afunda as mãos naquele pelo macio e fofo. Tsunagu confessa que, de todos os humanos que conheceu, considera Yukihiro e Mari os melhores. Mari, porém, insiste que tem um monte de gente que pensa igual a eles. Ouvindo isso, Yukihiro tem uma ideia genial.
Mostrar para todo mundo o quanto Tsunagu é inofensivo para que ele possa curtir a escola como qualquer aluno normal. Mari adora o plano, mesmo que Tsunagu ainda não tenha aceitado. Mas diante daqueles olhares cheios de expectativa, ele não consegue dizer não. Quando começam a traçar o plano, Tsunagu faz questão de excluir Mari. Yukihiro fica sem entender, até Tsunagu mostrar a mordida no braço e lembrar do que rolou no depósito. Ele admite que não consegue ficar perto de Mari com segurança. As palavras partem o coração de Mari. Mais tarde na sala, alguém joga um papel amassadol na direção dela. Ao abrir, é um desenho de Yukihiro com ela e Tsunagu juntos. Mesmo assim, Mari não consegue parar de pensar no que Tsunagu disse. Dói saber que talvez não possa mais ficar perto dele. Depois da aula, vão direto para a casa de Yukihiro falar sobre o problema de Tsunagu com Mari. Mal se acomodam, duas crianças curiosas aparecem espiando pela porta, tentando ver o bestial. Quando os olhares se cruzam, as duas gritam de susto, e Yukihiro logo espanta os irmãos e fecha a porta. Finalmente, Tsunagu se abre. Conta sobre a lua proibida, a temporada de acasalamento dos bestiais, que normalmente acontece entre março e abril, por isso o ano letivo começa em maio. Nessa época, eles têm impulsos incontroláveis que nem remédio segura. É algo que carregam a vida toda. Yukihiro logo liga os pontos com o depósito, mas Tsunagu balança a cabeça. Explica que nunca tinha sentido aquilo antes. Por ser metade humano, metade bestial, acha que a natureza dele pode ser diferente. Nunca houve caso registrado de filho de humano com bestial. Então mantiveram o segredo. Mari acha a história fascinante. Yukihiro fica ainda mais perdido sobre qual seria o verdadeiro problema. Até que Tsunagu confessa. No depósito ele a empurrou, a imobilizou e queria ter feito muito mais. Mesmo sem ter a lua proibida, o cheiro dela o faz perder completamente o controle, e ele ainda não sabe se segurar. Por isso acha melhor ficar longe para não machucar ela de novo. Enquanto os dois continuam falando, Mari mergulha nos próprios pensamentos e percebe que, apesar de tudo, fica aliviada. As atitudes de Tsunagu foram só instinto que ele não dominou. De repente, Yukihiro decide que precisam reencenar a cena do depósito. Sai do quarto e tranca a porta por fora, deixando só Tsunagu e Mari lá dentro, presos juntos. Tsunagu entra em pânico na hora, tenta falar com Yukihiro, tenta abrir a porta, mas está bem trancada. Para surpresa de todos, Mari concorda com o plano de Yukihiro. Afinal, pode ter sido só um deslize de uma única vez. Mari decide que precisam testar Tsunagu de verdade para descobrir onde fica o limite entre os dois. Nesse instante, Yukihiro finalmente entende que Mari quer mesmo ficar com Tsunagu. Se não quisesse, não teria dito que ele roubou o coração dela. De repente, um baque forte vem de dentro do quarto. Tsunagu já colou Mari contra a porta. Ele a assusta dizendo que pode acabar esmagando e devorando ela viva, mas Mari não desiste fácil. Tsunagu a solta, tocado com a vontade dela de ajudar. Yukihiro também fica nervoso lá fora. Tsunagu avisa que, se ouvir ele começar a rosnar, tem que interromper na hora. Mas os dois lá dentro começam o teste. Primeiro, um aperto de mão simples, segurando um bom tempo. Tsunagu se mantém calmo, sem sinal de perder o controle. Vendo isso, Mari sugere tentar outra coisa. Talvez ele tocar na cabeça dela. Dentro dela, o coração dispara. A mão de Tsunagu está quente, mas ele já começa a lutar para ficar calmo. De repente, ela pergunta se pode tocar nele também, e ele aceita. Assim que os dedos dela roçam aquele pelo fofinho, ela fica encantada. Sem querer faz cócegas. Os dois se assustam com o pulo. Tsunagu admite que ainda sente o cheiro doce dela, mas bem mais fraco, e consegue se controlar. Com a mão tremendo, ele estende até o pescoço dela. Mari trava, mas não recua. A mão dele esquenta enquanto faz carinho, até que começa a tremer sem parar. De repente, Tsunagu se sente estranho mesmo estando normal, então a solta. Mal solta, já agarra ela de novo, com força, abraçando com tudo. No fundo, Mari já sabe que ama Tsunagu agora, mas aí ele começa a rosnar. Joga Mari na cama e começa a cheirar tudo. Mari tenta se acalmar, pensando que ele vai conseguir se segurar, mas o rosnado só aumenta. Do lado de fora, Yukihiro já vai abrir a porta ao ouvir o som, mas as crianças ficam apavoradas e tentam impedir ele. Lá dentro, Tsunagu já começou a rasgar o uniforme dela, enquanto Mari tenta entender o que disparou aquilo, desconfiando que talvez tenha sido porque ela se deixou levar demais. Logo, Tsunagu está cheirando o corpo inteiro e dando mordidinhas leves. Sente o cheiro ficar mais doce. Olhando para ela, Tsunagu se sente rasgado. Não quer machucar Mari, mas também não consegue segurar o desejo que cresce. Continua cheirando, e Mari percebe como aquilo pode terminar se continuar. Então age rápido, empurra ele, chama pelo nome, pede que se acalme, diz que ele consegue se controlar, até a voz dela finalmente chegar nele. Tsunagu volta a si. Nesse exato segundo, Yukihiro arromba a porta e encontra Mari se cobrindo com o casaco de Tsunagu, enquanto Tsunagu está virado para a parede, claramente abalado. Yukihiro pergunta correndo se descobriram o que dispara a reação, mas Tsunagu reclama que ele demorou demais, fazendo Yukihiro se curvar pedindo desculpa. Depois Yukihiro verifica se os dois estão bem. Mari lembra tudo e explica que Tsunagu lutou o máximo que pôde contra o instinto.
Mesmo assim, concluem que, mantendo uma distância segura e conversa normal, nada grave deve acontecer.